pra cá, chega de mansinho, bem devagarinho, vem participar. Ainda na parte do museu permanente, ou que tem aqui exposto permanentemente no Museu da Imprensa, temos o que, Jordão? Saindo ali daquela máquina, nós chegamos numa... Essa estufa, a página é impressa em fotolito, ela saía molhada, ela tinha um banho químico, era colocada nessa estufa para secar mais rapidamente. Certo. E aqui, agora, o que nós temos? Agora, essa exposição permanente, o que é? A história da imprensa? Essa exposição permanente, a gente começa desde a origem dos jornais e vamos contando aspectos, por exemplo, nesse espaço nós estamos, a história do Diário Oficial, da televisão, a profissionalização do jornalismo, lembrando ali o Chateaubriand, o Edifício à Noite, os grandes jornais, as grandes revistas da época, o Almanaque do Barão de Tararé, o Humorístico, o Pasquim, e as revistas traduzindo algumas épocas, algumas transições históricas. E principalmente essas revistas são as primeiras edições delas, as capas das primeiras edições. Eu te perguntaria, isso aqui vai de quando a quando em termos de tempo? Uns 200 anos de jornalismo aqui? Em painéis, nós temos quase 200 anos, que em 2008 a imprensa completa 200 anos de jornalismo no Brasil. Né? Mas nós temos a máquina desde Gutenberg, 1495 foi a primeira impressora. Ok. Agora eu te perguntaria, independente disso, o museu tem também exposições que passam por aqui. Por exemplo, terminou agora uma do Zalmir, né, do fotógrafo Zalmir Gonçalves, não é isso? Sim, nós fazemos exposições de cartoons, comemoramos o dia da propaganda, o dia do fotógrafo, e essa exposição que se refere ao do Zalmir é um tributo a Henri Cartier-Bresson, que é um dos maiores fotógrafos do mundo. Mas a gente tem seguidas exposições, tivemos aqui uma exposição fantástica, foi de gibis, uma coleção do Roberto Barro, que tem mais de 5.000 gibis, é realmente histórica, e apresentamos exposições de tudo que se refira aos meios de comunicação. Fazemos palestras, fazemos apresentações de vídeos, estamos no momento fazendo uma série de apresentações das várias fases do cinema brasileiro, não é? E com apresentações, uma por semana, de um filme representando cada época. E temos grandes historiadores ainda presentes aqui, como a Cibele Ipanema, autora de livros sobre a história da imprensa, e ela, periodicamente, ela é convidada a fazer palestras sobre temas pré-definidos. Vamos fazer uma exposição aqui da história da imprensa da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, com fotos e história dos 70 e poucos anos desse símbolo da luta pela liberdade da imprensa. Judá Amora, olha só, quer dizer que a exposição do Zalmir está terminando, quer dizer, terminou já. Você está agora, a próxima exposição será uma exposição de cartoons, me parece. Você está em negociação para isso, não é isso? Exatamente, será a de cartoons e a história da ABI. São as duas próximas exposições. Maravilha. Nós vamos mostrar ainda imagens da exposição do Zalmir e também de outros equipamentos que a imprensa usou ao longo dessa trajetória de pouco mais de 200 anos. Perfeito. Obrigado, Jordão Amora. Vamos para o outro lado? Sobre essa mesa está praticamente toda a história da imprensa brasileira. Eu diria até que tem coisa de fora também, né, Júlio? Tem sim. Nós começamos aqui pela história da tipografia no Brasil, passando pela história da imprensa oficial que nos abriga. Aqui é criada em 1931. Temos uma coleção, a história, dos 25 anos da revista Manchete, 70 anos do jornal o Globo. Aqui os 125 anos do Estado de São Paulo, que começou como a província de São Paulo, e aqui é a primeira edição do Estado de São Paulo. E aqui são reproduções das edições históricas. E aqui os 160 anos do Jornal do Comércio, comemorados em 1987. E o importante,
um arquivo importantíssimo que temos aqui, que foi nos doado pela viúva do fundador da agência de recorte Lux, que hoje chama-se Clip, né? Antigamente Recortes. Então, ele registrou de 1928 até os anos 70 tudo que se publicava a respeito de jornais. Maravilha. As datas comemorativas, os grandes acontecimentos, até balanços dos jornais, a constituição, o surgimento de jornais, os aniversários de jornais. Isso aqui é uma raridade, porque é realmente um repositório da história da imprensa, e vamos dizer, ao vivo. Através dos recortes, inclusive, oficiais da época. Né? Exatamente. Agora, Jordan, esse material não fica sobre a mesa. Aqui sobre a mesa está para a gente só. Na verdade, ele fica numa estante, é isso? O que é? É numa pequena biblioteca de comunicação social que nós formamos, e tem pouco mais de 300 obras. Mas pretendemos que ela cresça bastante, né? O museu ele é realmente relativamente novo e temos muito ainda o que fazer a nível de história da imprensa brasileira. Tudo isso é a história da imprensa brasileira que está aqui no museu. Chega mais, você tem muito a ver aqui. Que equipamento é esse, Jordan? É uma máquina de composição de textos chamada linotipo, inventada em 1873 e que predominou nas gráficas e nos jornais durante mais de 100 anos. O linotipista, ele trabalhava batendo aqui o teclado. Essas letrinhas aqui, chamadas matrizes, aqui você tem ela em baixo relevo, são 2 letras. Existiam fontes, então era um conjunto de matrizes, cada uma de um tipo de letra. O linotipista batia, ela corria para lá, aqui ela formava uma linha, era encontrado, esse chumbo derretia a mais de 600 graus centígrados e injetava a matriz num bloquinho de chumbo, que é esse aqui. Aí saía escrito aqui, bem pequenininho, o texto, que era juntado e amarrado, ia, então, para a formatação de uma página, numa rama. E dali era ou para uma máquina plana, de acordo com o jornal, ou para uma rotativa. A rotativa, então, era feito um flan, que era uma folha de chumbo do tamanho de 2 páginas de jornal, e, finalmente, você imprimia o jornal. Nós temos a informação do Jordan, e o Jordan vai confirmar para a gente, que se mudou a data do dia da imprensa. Como é que é a história, Jordan? Niterói que mudou? A nossa geração que reagiu contra a censura tinha que reagir também contra o uso da data de 10 de setembro como o dia da imprensa, que o dia da imprensa ficou consagrado como o dia do lançamento do primeiro jornal brasileiro, foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas a Gazeta do Rio de Janeiro não era nada mais, nada menos do que o jornal da família real, né, que havia proibido a existência de gráfica no Brasil, inclusive sob pena de degredo. E o Hipólito Zé da Costa é um gaúcho que lutou pela independência e se radicou em Londres. Ele editou o Correio Brasiliense em Londres. De lá mandava para Lisboa, de Lisboa vinha para o Brasil. Então, o primeiro jornal brasileiro, em verdade, foi o Correio Brasiliense, lançado em 1º de junho. Então, num congresso da Associação Brasileira de Jornais do Interior no Rio Grande do Sul, eu lancei a ideia de uma campanha para mudança. A Associação Rio Grandense de Imprensa encampou também a ideia, e o senador gaúcho Nelson Marquesan apresentou um projeto que foi sancionado no fim do governo do Fernando Henrique Cardoso, consagrando a data de 1º de junho como o novo dia da imprensa, e tem sido comemorado há uns 5 anos, exatamente no dia 1º de junho. Portanto, essa é uma informação da casa da gente, da sua TVN, que está cada vez melhor.